18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olá, muito boa noite para você ligado aqui na 100.7 FM. Começa agora o seu programa 18 horas de hoje, quinta-feira, dia 11 de junho de 2026. E na apresentação, eu, Kennedson Paes, e comigo, Nathalie Moraes. Muito boa noite, Nathalie. Muito boa noite para você, Kennedson Paes, para todos os ouvintes que nos acompanham na noite desta quinta-feira aqui em Manaus. Até às 7 da noite temos um encontro marcado com as principais notícias desta quinta-feira. E olha só, gente, para participar do nosso programa é muito fácil. Você pode enviar uma mensagem de texto, uma foto, um vídeo mostrando como é que tá a volta para casa nesse quintou. Manda lá pro nosso WhatsApp, que é o 994887592. Quer mandar pra gente também um TBT, né? Do que você sente, né, gente? Saudade, afinal de Na contas. última quinta, o que você tava fazendo? É véspera de Dia dos Namorados, né, Kennedson? Então tem sempre alguém que tem aquela saudade. Manda aí pra gente no 994887592. A gente quer saber a sua opinião, o que você pensa também sobre os assuntos, as reportagens abordadas aqui no nosso programa. No 18 horas, tem alguma dica, uma sugestão, uma crítica? É só mandar lá no 994887592. E se você ainda não segue a gente nas redes sociais, para o carro, pega o celular e vai lá onde quer, né? No @18 horas news. E a gente tá agora com uma meta, Nathalie, que é dobrar a meta e chegarmos a 200 mil seguidores no Instagram. Estamos quase lá, viu? Falta pouco. 18 horas. Trânsito. 18 horas e 4 minutinhos, a gente já começa com o programa de hoje, sabendo como está a volta para casa com o repórter André Meirelles, que já está nas ruas aqui da nossa capital. Muito boa noite para você, André. Quinta-feira com um trânsito agitado? Isso mesmo, Nathalie, boa noite para você, Kennedson, os ouvintes. Olha, cidade agitada hoje, hein? Sem chuva nesse momento e com 29 graus, a gente tem trânsito concorrido pela Avenida Humberto Calderaro. Outra situação de um trânsito mais carregado ainda com a Avenida Maripiranga, nas proximidades do Ipaã em diante, ali também com a Plínio Coelho. Então, trânsito ali nesse local, um trânsito ainda mais carregado. Já passando mais à frente, acessando a Avenida Torquato Tapajós, nessa volta para casa, a gente já tem um trânsito mais leve. É uma via que o tempo todo tem muitos veículos na via, aquele trânsito carregado, mas nesse momento dá para trafegar de boa pela Avenida Torquato Tapajós. A gente fala isso nos dois sentidos. Mas exatamente que local? Ó, já desde o início da Torquato Tapajós, até mesmo nas proximidades da igreja aqui, nas proximidades da Marques Teixeira, o trânsito está uma boa fluidez aqui pela Avenida Torquato Tapajós. Volto com vocês. Mix. Vamos aos destaques de hoje. O clima de Copa tomou conta de Manaus e a Mix foi às ruas para saber: o torcedor amazonense está confiante no sonho do Hexa? Doenças respiratórias ainda preocupam no Amazonas. Crianças pequenas seguem entre as principais vítimas de internações. Governo do Amazonas revoga decreto e mantém mais de 100 milhões no orçamento da Universidade do Estado do Amazonas. Prefeitura de Manaus reajusta salários e amplia auxílio alimentação para mais de 35 mil servidores municipais. 18 horas. Esse e outros assuntos você confere a partir de agora aqui no programa 18 horas de hoje, quinta-feira, dia 11 de junho de 2026. Você está ouvindo 18 horas. Kennedson Paes e ouvintes do programa 18 horas, não dava para começar o programa de hoje a não ser falando de Copa do Mundo. Afinal de contas, a gente espera aí 4 anos para anunciar esse momento. E na tarde dessa quinta-feira, a bola já entrou rolando ali no maior evento esportivo do planeta. E mais uma vez, bilhões de pessoas estão de olho no sonho de conquistar a taça mais cobiçada do mundo. E olha, eu tô confiante que ela vem pro Brasil. Também tô confiante, Nathalie Moraes. E quando se fala em Copa do Mundo, gente, o coração do brasileiro já bate com certeza completamente diferente. Parece ali uma escola de samba. E tem tempo de reunir ali a família, vestir aquela blusa amarelinha ou azul para poder assistir, gente, a nossa seleção brasileira jogar. E muita gente aproveita esses momentos também, Nathalie, para poder trazer de volta aquelas raízes, as tradições, que é decorar as ruas e acreditar com certeza que desta vez o
o Hexa vem. A edição deste ano já entra para a história como a maior Copa de todos os tempos, reunindo ali seleções de diferentes continentes e transformando o futebol em uma grande celebração cultural que une ali todos os povos e também grandes nações. E a Mix está dentro desse espetáculo. A rádio fechou uma parceria oficial com a FIFA e vai transmitir todos os jogos da seleção brasileira com a cobertura especial ao lado de Charla do podcast, levando informações, resenha e muita emoção para os ouvintes. A Mix vai estar participando aí dos Jogos do Brasil nessa Copa. Mas os amazonenses, Kennedson Paes, como é que está a expectativa para essa campanha da seleção? O torcedor aqui no Amazonas está confiante? Afinal de contas, o Hexa vem ou não vem? Pois é, Nathalie, a gente estava com todas essas dúvidas, né? E o repórter André Meirelles, ele foi para as ruas de Manaus para exatamente ouvir dos torcedores e também descobrir se essa ansiedade realmente está batendo nos corações dos amazonenses e qual que tem sido a realidade das ruas, né? Vamos acompanhar o que essa reportagem do André Meirelles. Olá, Nathalie, Kennedson, você ouvinte que nos acompanha. A gente está aqui na Rua 3, no bairro Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus, para trazer informações para você que nos acompanha de como é que está por aqui. A rua já foi inaugurada e daqui a pouquinho a gente vai saber com os moradores aqui da população, quem está visitando por aqui, qual a expectativa para essa Copa do Mundo de 2026 e, claro, para o primeiro jogo da seleção brasileira que acontece nesse sábado a partir das 6 da tarde no horário local. E lembrando que hoje teve início com uma grande festa de abertura que foi marcada por atrações internacionais e muita celebração do futebol. Entre os destaques da cerimônia estiveram as apresentações de Shakira e Burna Boy, que agitaram o público e deram um tom da abertura do Mundial. E dentro de campo teve o primeiro jogo da competição, que colocou México e África do Sul frente a frente no estádio de Azteca, ali na cidade do México, marcando o início oficial da disputa pelo título. E daqui a pouco aí no estúdio vocês vão falar esse resultado. E ainda hoje segue a rodada com mais futebol, incluindo a participação da Coreia do Sul, que enfrenta em campo pela primeira rodada da competição contra a República Tcheca. E o clima da Copa também já chegou aqui em Manaus. Como a gente falou, a gente está aqui na Rua 3, no bairro Alvorada, na zona centro-oeste, para saber qual a expectativa tanto dos moradores e também dos torcedores que vão estar aqui nesse dia e da população manauara. Qual é essa expectativa para esse primeiro jogo? Vamos lá. Meu nome é Nemuel, sou barbeiro e minha expectativa é que o Brasil vai ganhar. Tem que ter fé, né? O cara sou melhor, não importa, é o Brasil, tem que torcer. Então é vitória. 2-0. Ari Clens, sou o dono da barbearia Guimista Navalha, da Avenida B. A nossa expectativa para o primeiro jogo da seleção brasileira, estamos muito ansiosos, porque em vários cantos do mundo nós estamos um pouco desacreditados, mas sempre o Brasil, quando foi desacreditado, ele deu uma volta por cima. E a nossa expectativa para sábado agora, às 6 horas da tarde, estamos muito confiantes no placar de 3-1, como brasileiro, e vamos para cima. Tânia de Lima Ferreira, estamos confiantes, né? Então a gente acredita, sim, no meu palpite de 2-1. Tem até um palpite. 2-1. 2-1 para quem? O Brasil. Gol de Neymar. Eu não sei o nome dos outros jogadores. Mas você acredita que vai ter um gol do Neymar? Acredito que vai ter um gol. Se ele tiver, vai ter o gol dele. Vai ter um gol do Neymar. E venha você aqui pra nossa rua, eu moro aqui nessa rua, venha você prestigiar. Todo mundo tá com venda na frente das suas casas, venha prestigiar a nossa Rua da Copa, a Rua da Alvorada, a Rua 3. Tânia mora aqui quanto tempo? Moro mais de 20 anos. Então, no dia aqui que vai ter o jogo da seleção brasileira, nesse sábado agora, vai ter os empreendedores também vendendo água, vendendo refrigerante, comida, é isso? Sim, tudo que você quiser que tem. Doces, guloseimas, churrasco, carne na chapa, tudo que você quiser tem na rua toda da Copa, na Rua da Alvorada, na Rua 3. Menos bebida alcoólica. Bebida alcoólica, principalmente. Então tá aí, Nathalie, Kennedson e ouvintes, a gente acompanhou que a expectativa para esse primeiro jogo da seleção brasileira, que vai ser a partir das 6 da tarde, sábado agora, enfrentando o Marrocos. A expectativa da população é positiva, hein? Que o Brasil vai ganhar. E vocês aí no estúdio, o que vocês acreditam? Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas.
Kennedson Paes, como eu disse anteriormente, eu estou otimista, mas eu aposto aí num placar, não vou apostar num placar muito alto não, eu aposto aí em 2-1. 2-1. Eu pensei em 3-1 pro Brasil, lógico, né? Pensei ali o Endrick fazendo gol no segundo tempo. E esse é o meu palpite. Tô com muita esperança, viu, Nathalie Moraes? Mas a cerimônia de hoje, Kennedson Paes, foi animada, foi bonita. Apesar de breve ali, né? Foi uma cerimônia realmente bem que, inclusive, já gerou vários memes nas redes sociais. A cerimônia de abertura da Copa do Mundo aconteceu na tarde desta quinta-feira, ali no histórico estádio, né? O Azteca, na Cidade do México, com muita música, dança e referências da cultura americana. E com certeza referência da cultura amazônica também, lá do Festival de Parintins, gente. O que não faltou foi meme nas redes sociais comparando a abertura da Copa com o Festival Folclórico de Parintins. Pois é, e quem pareceu teve a muito. oportunidade de assistir, né, realmente pegou aí essa referência. Com certeza, Nathalie Moraes. E olha só, gente, tem aqui alguns detalhes curiosos sobre essa Copa do Mundo e principalmente esse palco, porque esse palco escolhido para essa grande festa entrou para a história. O México se tornou o primeiro país a sediar 3 Copas do Mundo depois das edições de 1970 e 1986. Já o estádio Azteca é agora o primeiro do planeta a receber 3 cerimônias de aberturas de mundiais. O mesmo estádio, né, o Azteca, ele já foi guarda ali de momentos inesquecíveis quando a gente fala do futebol. Foi nesse gramado que Pelé levantou a taça na Copa de 70 e Maradona conquistou o título de 1986, fazendo ali do estádio um dos mais icônicos da história do esporte. Além da capital mexicana, o país ainda receberá partidas em Guadalajara e Monterrey. E o melhor, a Mix vai transmitir todos os jogos da seleção brasileira. Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. Agora mudando um pouco de assunto, porque o Amazonas, né? Aqui no Amazonas, as doenças respiratórias, elas continuam acendendo aí para todos nós um verdadeiro sinal de alerta. Olha, Kennedson, esses últimos dias a gente passou aí por uma friagem. Pois é, gente. E aí eu senti muita gente logo com na resfriado, garganta, né? E tem muita gente realmente apresentando ali alguns sintomas gripais. E aí hoje, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, mostrou mesmo realmente que tem tido algumas oscilações nesse ritmo aí de casos de síndromes respiratórias. E o nosso estado ainda registra um número muito elevado de internações quando a gente pensa aí nas síndromes gripais. E a situação chama a atenção principalmente entre as crianças, Nathalie Moraes. Quem tem os detalhes pra gente é a repórter Odineia Araújo. Odineia, apesar da desaceleração dos casos, essas crianças pequenas com certeza ainda são as mais afetadas por esses vírus respiratórios, né? É isso mesmo, principalmente as crianças menores de 2 anos. O vírus sincicial respiratório é o principal responsável pelos casos graves entre os pequenos. Manaus segue entre as cidades brasileiras com nível de alerta para esse tipo de doença. As crianças pequenas, inclusive, são as que lotam os consultórios e as unidades de saúde nesse período. Já entre os adultos e idosos, a gripe continua sendo uma ameaça importante. A pesquisadora Tatiana Portela, do boletim Infogripe, realizado pelo Programa de Computação Científica da Fiocruz, destaca que mesmo com sinais de estabilização, o Amazonas continua no mapa de alerta das doenças respiratórias graves. Os casos de síndrome respiratória aguda grave no estado do Amazonas estão no nível alto para a região, por isso que a gente classifica o estado como uma área de risco para casos de SRAG, mas esses casos de SRAG já estão com tendência de queda nas últimas semanas, o que já é, né, um bom sinal. O principal vírus, né, que impulsionou essa alta de SRAG no estado nas últimas semanas foi o rinovírus, que é um vírus, né, que geralmente causa resfriado comum nas crianças e adolescentes, mas que em alguns casos, né, principalmente em crianças e adolescentes que têm aí já uma comorbidade, ele pode levar também à hospitalização. Bom, de acordo com o novo boletim da Infogripe divulgado pela Fiocruz em Manaus, a situação também exige atenção.
Os dados mostram que mais de 82 mil casos de síndrome respiratória aguda grave já foram registrados em 2026 no país, com mais de 3.500 mortes. A gripe influenza A é a principal responsável pelas mortes. Vacinar, evitar aglomerações quando houver sintomas e usar máscara em ambientes fechados pode fazer toda a diferença. Afinal, no Amazonas, a curva pode ter parado de subir, mas o perigo ainda não passou. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas e 17 minutinhos e o Fundo Amazônia quadriplicou o ritmo de aprovação de projetos desde a retomada de sua governança no ano de 2023. Segundo o balanço divulgado pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo BNDES, a média anual de recursos aprovados saltou de cerca de 300 milhões para 1 bilhão e 300 milhões de reais. Ao todo, o fundo já soma mais de 5 bilhões de reais em doações e 153 projetos aprovados, voltados principalmente ao combate ao desmatamento, à restauração florestal e ao desenvolvimento sustentável da Amazônia. A iniciativa já beneficia mais de 650 organizações, além de terras indígenas, unidades de conservação e centenas de milhares de pessoas em toda a região amazônica. 18 horas. O Dia dos Namorados está chegando e o comércio de Manaus já sente o reflexo da data nas vendas. Uma pesquisa do Instituto Fé Comércio do Amazonas mostra que a grande maioria dos consumidores pretendem ali comprar presentes e as joias estão ali entre os itens mais procurados. Kennedson Paz, você já comprou o presente da Samara Paz? Olha, não vai me entregar, Nathalie Moraes, não vai, é surpresa, vou deixar aqui no ar, que é surpresa. Esse levantamento, Nathalie, já voltando pro assunto, ele também revela um hábito bem conhecido dos brasileiros. Mais da metade dos compradores deixa para escolher o presente para a última hora, né, Nathalie? É verdade, tá vendo? Olha, a esposa do Kennedy só não pode dizer que eu não tô fazendo a minha parte, tô cobrando ele aqui no ar, viu? Mas para aproveitar esse movimento que o Kennedson também vai aproveitar e você, ouvinte, que ainda não comprou o presente da sua amada, as lojas e ateliês estão principalmente ali investindo em pronta entrega, em experiências personalizadas. E o André ouviu aí esses empreendedores do ramo e traz pra gente mais detalhes. Vamos conferir. Boa noite. O Dia dos Namorados está chegando e o comércio de Manaus já sente o aquecimento nas vendas. Isso porque uma pesquisa do Instituto Fé Comércio do Amazonas revela que 96% dos consumidores da capital pretendem comprar presentes para a data. Entre os itens mais procurados estão acessórios, joias e bijuterias, que representam 22% das escolhas. E quem deixou para a última hora está na maioria. O levantamento aponta que 62% dos consumidores pretendem comprar o presente apenas na semana do Dia dos Namorados. No comércio de joias, esse comportamento é ainda mais evidente. O ourives Galben Souza, do Souza Atelier de Joias, na zona centro-sul de Manaus, conta que entre 70% e 80% dos clientes chegam nos últimos dias antes da data. Para atender essa demanda, o ateliê mantém peças de pronta entrega, como colares, pulseiras, brincos, anéis e alianças de compromisso. Galben Souza falou sobre as tendências dessa edição. Para atender esses clientes, nós mantemos uma seleção de joias à pronta entrega, com ênfase em anéis e alianças de compromisso. E o nosso objetivo é oferecer opções que unam beleza e significado, permitindo que cada casal encontre o presente ideal para celebrar o amor. E muitas dessas peças são desenvolvidas com design exclusivo, pensadas em marcar momentos únicos e eternizar sentimentos. Mas presentear vai além do presente em si. O psicólogo Eduardo Alves explica que o gesto de dar um presente pode ser uma forma saudável de demonstrar afeto e atenção dentro do relacionamento, especialmente quando está ligado à observação e ao cuidado com o parceiro. A minha dica é fugir do óbvio ao presentear quem você ama, fazendo uma pequena leitura do relacionamento e decidindo que presente proporciona esse sentimento.
talvez um jantar num lugar especial para ambos, ou quem sabe um item que o casal tenha falado sobre, mas nunca se movimentado para obter. Um livro que a pessoa tanto fez questão, mas não teve tempo ou condições de comprar antes, apostar em atos comuns e simples, mas que demonstrem que naquele relacionamento existe observação e cuidado. É a demonstração mais poderosa de carinho, sem que se caia nas garras do consumo desenfreado. O Dia dos Namorados é celebrado no próximo dia 12 de junho. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Com a aproximação das eleições de 2026, temas como a participação política, cidadania e voto consciente voltam ali ao centro dos debates, a gente pode dizer assim, Kennedy. E aqui em Manaus, a Arquidiocese, da Igreja Católica lançou nessa semana uma cartilha, onde essa cartilha fala de fé e cidadania. Um material que busca ali orientar os fiéis sobre a importância de escolher os seus representantes, principalmente com responsabilidade, à luz dos valores cristãos e o compromisso com o bem comum de todos nós. O documento traz reflexões sobre ética, justiça social, dignidade humana e participação cidadã, além de propor encontros de oração e debates nas comunidades católicas. Quem acompanhou o lançamento das cartilhas e traz mais informações é a repórter Vanessa Lima. Boa noite a todos. Olha só que iniciativa interessante está sendo apresentada pela Arquidiocese de Manaus para as eleições de 2026. A igreja lançou uma cartilha de orientações políticas com o objetivo de ajudar os fiéis e a sociedade em geral a refletirem sobre a importância do voto consciente e da participação responsável na vida política do país. A proposta não é indicar candidatos ou partidos, mas oferecer critérios e valores que possam orientar as escolhas dos eleitores. E essa cartilha surge em um momento em que o Brasil já começa a se preparar para mais um processo eleitoral importante. O material convida as pessoas a enxergarem a política como um instrumento de transformação social, destacando temas como justiça, ética, defesa da vida, combate à corrupção e o cuidado com os mais vulneráveis. O cardeal Dom Leonardo Steiner reforça a mensagem central de que a participação política não deve ser movida por paixões ou polarizações, mas por responsabilidade e busca pelo bem de toda a sociedade. Temos que impactar-se para um lado só, que é o bem, a democracia. Esse modo que nós estamos colocando os meios de comunicação, infelizmente, tem reforçado de direita a esquerda, não nos ajuda, absolutamente. Não nos ajuda e não abre perspectiva. Inclusive, se fala de uma terceira via. Terceira via de quê? Então, a questão é a democracia, a questão é o bem comum. E, nesse sentido, a igreja quer dar a sua colaboração, não quer entrar nessa discussão de direita ou esquerda, quer ver o que é o bem comum. Outro ponto destacado é a necessidade de os eleitores analisarem com atenção as propostas dos candidatos, verificarem as trajetórias e avaliarem se as ações realmente correspondem aos valores que defendem. A iniciativa também reforça o papel da igreja na formação da consciência cidadã. A Arquidiocese lembra que fé e compromisso social caminham juntos e que os cristãos são chamados a participar da vida pública de forma ativa, sempre promovendo o diálogo, a paz e o respeito às diferenças. Em tempos de tantos debates e divisões, a cartilha aparece como um convite à reflexão, ao discernimento e à responsabilidade de cada cidadão diante das escolhas que irão definir os rumos do país nos próximos anos. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas e 25 minutinhos e o governo federal anunciou que vai tentar barrar as mudanças no Código Florestal aprovadas pela Câmara dos Deputados. Esse texto aí altera as regras de proteção ambiental e ainda precisa ser analisado pelo Senado. Segundo o ministro do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, a prioridade é convencer os senadores a rejeitarem a proposta. Caso ela seja aprovada, o governo pretende pedir veto ao presidente Lula. O ministério avalia que as mudanças podem reduzir a proteção de áreas importantes da Amazônia, do Cerrado e também do Pantanal, além, é claro, de facilitar ali o corte de vegetação em algumas regiões aqui do Brasil.
E se esse veto presidencial for derrubado pelo Congresso, o governo já avisou que pretende levar o caso ao Supremo Tribunal Federal. O debate agora, ele segue no Senado e deve mobilizar ambientalistas e representantes do agronegócio. 18 horas. Trânsito. 18 horas e 27 minutinhos. A gente volta a conversar ao vivo com o repórter André Meirelles para saber como está a volta para casa na noite desta quinta-feira. No início do programa, o André disse que a volta para casa estava bastante concorrida e agitada. Como que tá agora, André? Uma vez, Nathalie, Kennedson, a todos que nos acompanham. Olha só, a gente tem informações do trânsito agora pela Avenida ainda Torquato Tapajós. O trânsito por aqui continua bastante carregado, aquele trânsito com muitos veículos na via, e a gente está mapeando isso nos dois sentidos da via, tanto para quem vai voltar para casa no sentido bairro, quanto esse do sentido centro. Mas embora tenha muitos veículos na via, nesse momento tem apenas aquele trânsito que ainda dá para trafegar por aqui sem muita lentidão, né? Mas claro, com muito cuidado para trafegar pela Avenida Torquato Tapajós. E agora a gente tem uma informação importante que teve mais uma edição da Operação Sucata, que foi realizada aí pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o IMU, que removeu nessa quinta-feira 5 veículos que estavam abandonados e eles estavam obstruindo a circulação de pedestres e também ofereciam riscos de acidentes. Essa operação aconteceu ali na Avenida Nossa Senhora de Conceição e também nas adjacências do bairro Cidade de Deus, também na zona norte da capital. A Operação Sucata contou também com o apoio do Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar. É uma operação que vai continuar durante ao longo dessa semana, da próxima semana, para onde tiver um veículo abandonado que principalmente estiver obstruindo a passagem tanto dos pedestres quanto aí de outros veículos que passam aí por esses locais. Esses veículos abandonados vão ser removidos desse local. Então fica aí o alerta para quem tem veículo abandonado em via pública que pode ser removido aí pelo IMU. Então atenção, volto com vocês. Obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Entrevista do dia. E faltam menos de 5 meses para as eleições e o tabuleiro eleitoral aqui do Amazonas começa a ficar cada vez mais movimentado, não é isso, Kennedson Paes? Com certeza, Nathalie Moraes, e um dos nomes que aparece com mais frequência nessas pesquisas é do ex-prefeito de Manaus e pré-candidato ao governo pelo Avante, o ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida, que conversa agora com a gente pelo telefone aqui no 18 horas. Muito boa noite para o senhor, Davi. Conta pra gente como é que está agora esse momento do cenário político. Conta pra gente o que tá rolando, principalmente no interior do estado do Amazonas, que o senhor tem viajado bastante, né? Sim, Kenneth, obrigado pelo espaço, obrigado, Nathalie, pelo espaço aí na Mixer, mostrando aqui, trabalhando, conversando, vendo o que acontece em todo o Amazonas, e o que eu tenho visto é um cenário muito, muito triste e desolador, chegando a ser desolador. Por quê? O interior do estado do Amazonas, na infraestrutura, está abandonado. Na agricultura, no caso, produção rural, a produção rural do estado também está destruída. E eu vou aqui falar, na verdade, nem fico feliz em falar, mas eu tenho que relatar o que eu tenho visto no interior, que não é muito diferente aqui dos serviços públicos que o estado presta na capital. A saúde no interior dos hospitais não funciona, o governo abandonou a média e alta complexidade, deixando na mão dos prefeitos que não têm capacidade para isso, nem responsabilidade constitucional. As escolas do estado, a educação do estado do Amazonas é a última em qualidade do Brasil, mas é uma das mais caras para o contribuinte. E a segurança, infelizmente, o Atlas da Segurança colocou o estado do Amazonas como o sexto estado mais perigoso da federação. Então nós estamos vivendo um verdadeiro caos, Kennedson. Por quê? Porque o atual governador, Roberto Cidade, que é a continuidade do Wilson Lima, ele publicou um decreto há alguns dias atrás, que ele disse o seguinte: nós não temos dinheiro para pagar os nossos servidores. E não, na verdade, os nossos fornecedores. Nossos fornecedores, exercício anterior, não irão receber.
quem prestou serviço, quem tem algo a receber, não vão receber. Nós estamos sem condições de pagamento. Só que, fora isso, ele, alguns dias atrás também, publicou um outro decreto dizendo o seguinte: decreto de emergência climática. O que ele quer dizer quando ele publica um decreto desse? Ele diz o seguinte: eu posso contratar quem eu quiser sem licitação. Quem tem contrato com o Estado não vai receber, mas agora só vai receber quem eu quiser, porque agora eu posso contratar sem licitação, nesse decreto de emergência. Veja aonde nós chegamos. Sem falar isso, o ex-governador Wilson Lima autorizou investimentos da Previdência do Amazonas, da Amazonprev, em fundos que não são credenciados pelo Banco Central. Chegou ao montante de 300 milhões de reais, alguns investidos no Banco Master, do Daniel Vorcaro. Veja, o que acontece agora? Ontem ele publicou um outro decreto tirando 100 milhões da UEA para tapar o buraco, o rombo da Previdência. Todo mundo chiou, ele recuou desse decreto. Portanto, é uma situação praticamente falimentar que se encontra no estado do Amazonas. Agora eu vou dar uma informação em primeira mão aí para vocês aí da Mix, aos ouvintes, vocês que estão aí voltando para casa no trânsito. Quem está falando aqui é Davi Almeida, eu sou ex-prefeito de Manaus. Ainda bem que estão todos nesse momento sentados, mas eu vou te dar uma informação, Kennedy, e você, ouvinte da Mix. O governo do Wilson Lima e do Roberto Cidade vão ter administrado até o final de 2026 algo em torno de 245 bilhões. A inflação acumulada de 2019 a 2026 foi da ordem de 43%. Kennedy, vejam o absurdo de volume de recurso que o Estado recebeu. A arrecadação de 2019 a 2026 cresceu 150% para uma inflação de 43%. Veja aí, mais de 300%, quase 320% acima da inflação. E esse governo não construiu um hospital, não construiu uma delegacia, não construiu uma maternidade, não construiu uma UPA, não construiu uma escola. E o que é pior, deixou atrasar a database da saúde, da segurança, da educação. E agora chega em 2026 e diz assim, eu não tenho dinheiro para pagar. Gastaram desenfreado de forma irresponsável e criminosa. Quem é o responsável por esse caos que se encontra no Amazonas? É isso que eu estou discutindo. Veja, a receita cresceu 150% para uma inflação de 43%. Então nós temos que acionar os órgãos de controle, procurar responsabilizar os culpados por esse caos administrativo, caos nas finanças, caos na educação, na saúde, na segurança, na infraestrutura e também na produção rural. Chega disso. Colocamos o governo nas mãos de pessoas que não tinham experiência, que não tinham conhecimento, que sabiam resolver tudo no vídeo, na televisão. Olha o caos que ficou para nós aí, Kennedy. Prefeito Davi, no início dessa semana, foram divulgadas ali algumas pesquisas e o seu nome apareceu ali entre um dos nomes mais citados pelos amazonenses para ocupar aí a cadeira de governador. Eu queria que o senhor falasse para os ouvintes como é que o senhor recebe os resultados dessas pesquisas, afinal de contas, de forma oficial, a gente pode dizer assim, a campanha ainda não começou, mas o seu nome está sempre ali entre os mais citados. Como é que o senhor recebe isso? Olha, eu recebo com tranquilidade, e vejo que o cenário está muito aberto, Nathalie, porque para vocês terem uma ideia, a gente faz pesquisa mensal e as duas últimas pesquisas, elas mostram que do primeiro ao quarto colocado,
a diferença é de 6 pontos percentuais. Ou seja, quem é o primeiro pode estar em quarto e quem está em quarto pode estar em primeiro. E essa pré-campanha ela serve para a gente abrir os olhos, né, da população. Tem 74% da população que ainda não escolheu seu candidato na pesquisa espontânea, mas eu fico muito feliz em ser lembrado sendo o prefeito que mais entregou na história da cidade de Manaus, que melhores resultados entregou para a população, na saúde, na educação, no transporte, na habitação, várias áreas. E eu quero conclamar a população para que ela possa refletir que o Amazonas não pode e não aguenta mais uma aventura política. E as pessoas que causaram o caos no Amazonas estão aí, querendo ser candidato a governador, a senador. Veja, parece que fizeram tudo errado, andaram para trás, fizeram o Estado cair nesse caos administrativo e estão aí como se nada tivesse acontecido. São candidatos pedindo voto, parece que querem um prêmio, serem premiados pela sua incapacidade e incompetência. Então, quero agradecer a Mix por me dar o espaço para eu falar, para eu abrir os olhos do povo. Esse pessoal, ele não devia estar aí pedindo voto, não. Eles eram para estar aqui pedindo desculpas para o povo do Amazonas e serem responsabilizados. Então, eu estou trabalhando, agradeço ao povo pela lembrança do meu nome, mas eu quero alertar a população que o Amazonas não aguenta mais uma aventura eleitoral. O Amazonas também não merece voltar a um passado que não deu certo e não dá para fazer novas experiências. Eu agradeço a população pela lembrança do meu nome. Muito obrigado, ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida, pela sua participação aqui no programa 18 horas. Agora Manaus, 18 horas e 39 minutos. 18 horas. Previsão do tempo. E agora Manaus, 18 horas e 39 minutos. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo com Vanessa Lima. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Quinta-feira quente e ensolarada na capital amazonense. A previsão para a noite de hoje aponta céu limpo, estrelado e baixa ou nula chance de chuva. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 12 de junho, sexta-feira. Segundo o Clima Tempo, a sexta também promete ser ensolarada. O céu vai ficar todo dia limpo e também não temos chance de chuva. A previsão para a noite de amanhã aponta para céu limpo, também estrelado e apenas 10% de chance de pancadas rápidas de chuva. A temperatura nessa sexta varia entre mínima de 24 e máxima de 31 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 66 a 98%. 18 horas. E mais uma vez a Zona Franca de Manaus saiu vitoriosa na justiça. Uma ação movida por entidades da indústria paulista tentava retirar benefícios fiscais garantidos ao modelo na reforma tributária, mas o pedido ele foi negado pela Justiça Federal. A gente até adiantou, Kennedy País, no programa 18 horas, né, desta quarta-feira, a vitória, a comemoração publicada ali pelo senador Eduardo Braga, e essa decisão é realmente considerada muito importante para a manutenção da competitividade das empresas instaladas dentro do polo industrial aqui de Manaus e também, é claro, para a preservação de milhares de empregos no nosso estado. Quem traz mais detalhes aí sobre essa decisão é a repórter Odinei Araújo. Vamos conferir. A Justiça Federal colocou um freio na investida da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, contra os incentivos da Zona Franca de Manaus. O juiz federal Naiber Pontes de Almeida extinguiu a ação que tentava suspender benefícios fiscais garantidos à Zona Franca pela reforma tributária. Na prática, o magistrado entendeu que a Fiesp escolheu o caminho jurídico errado para questionar a constitucionalidade das regras. A entidade paulista queria acabar com créditos tributários concedidos às empresas instaladas no polo industrial de Manaus. Mas a decisão reforça que a discussão envolve benefícios de natureza tributária e não pode ser feita por meio de uma ação civil pública, segundo o senador Eduardo Braga. A ação civil pública movida contra a Zona Franca de Manaus foi julgada improcedente. Uma vitória de todos, a união da sociedade
Associação Comercial, do Centro da Indústria, da Federação da Indústria, da Federação do Comércio, de todos, trabalhamos juntos e juntos vencemos a poderosa Fiesp. Ou seja, aquilo que eu tenho dito, juntos vamos fazer novamente o Amazonas forte de novo. De acordo com o superintendente da SUFRAMA, Leopoldo Montenegro, o resultado é comemorado no Amazonas, onde a Zona Franca é responsável por milhares de empregos e movimenta a economia regional. Isso é graças ao trabalho da nossa bancada federal, que garantiu as vantagens comparativas do modelo Zona Franca de Manaus, e a SUFRAMA está a postos e presente para dar todo o auxílio para as fábricas que querem investir aqui na nossa Zona Franca, sejam fábricas brasileiras, sejam fábricas multinacionais. Bom, é mais um capítulo na disputa entre interesses econômicos do sudeste do país e a manutenção de um modelo que sustenta a economia amazônica. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Escuta essa, Kenedson Paes e ouvintes do programa 18 horas. Você já pensou em uma coelha heroína? Aquele animalzinho de estimação que parece até inofensivo. Aqui em Manaus, uma coelha ajudou a salvar a vida de uma família inteira durante um incêndio em uma casa na zona sul de Manaus. Sério mesmo, Nathalie Moraes? Olha só, gente, segundo as informações da família, essa coelhinha que tem o nome de Nina, ela começou a arranhar e bater na porta bastante forte, enquanto que as chamas já estavam atingindo partes da cozinha e também de um quarto daquela residência. E foi graças aí ao alerta da coelha que pelo menos 5 pessoas que estavam dentro dessa casa conseguiram deixar o local a tempo sem ficarem feridas. E é claro que a coelhinha, considerada a heroína da história, também sobreviveu. O repórter André Meirelles conta pra gente a partir de agora essa história pra lá de especial. Muito boa noite, é isso, a coelha de estimação salvou 5 pessoas desse incêndio aí que aconteceu numa casa no bairro Petrópolis, aqui em Manaus, na terça-feira, e a família dormia quando o fogo se alastrou por toda a residência. Foi a coelha Nina que acordou o dono, batendo e arranhando a porta do quarto, evitando uma tragédia. O proprietário do imóvel, o motorista de aplicativo Miguel Mendes, de 63 anos, contou que Nina dorme na sala e nunca havia feito aquele tipo de barulho antes. Na terceira vez que ela bateu na porta, ele abriu e se deparou com o fogo já tomando o quarto do filho e cozinha. Miguel falou sobre o momento de desespero. Bateu a primeira, a segunda, na terceira vez que ela bateu, que foi mais forte, né? Eu abri a porta para ver. Quando eu vi, o fogo que já estava aqui no quarto do meu filho, aqui na cozinha, e foi só desespero, né? E eu abri a porta, ela foi embora. Quando cessou o fogo, que o bombeiro foi ali atrás, que ela estava lá no biquíni, foi, pegou ela e devolveu pra gente, né? Aí foi a maior alegria também, né? O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas foi acionado e controlou as chamas. 4 viaturas, 12 militares e cerca de 800 litros de água foram utilizados na operação. Ninguém ficou ferido. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Kenedson, e em meio a tantas polêmicas envolvendo a nossa BR-319, uma das maiores organizações ambientais do Brasil e do mundo, a gente pode dizer assim, a WWF reconheceu a importância social da rodovia para o Amazonas até que enfim. Com certeza, Nathalie Moraes, até que enfim, né? Só que a entidade, Nathalie, fez um alerta: sem fiscalização e presença efetiva do Estado, a pavimentação pode facilitar o avanço de crimes ambientais na região. Quem traz os detalhes é a repórter Odneia Araújo. Odneia, qual a relevância desse posicionamento da WWF para o debate sobre a BR-319? Bom, a relevância está justamente no fato de uma entidade de reconhecimento ambiental mundial como o WWF Brasil entrar no debate sobre a BR-319. E o que é melhor para nós? Reconhecer que a BR-319 pode trazer benefícios para quem vive no Amazonas e admitir que a estrada pode melhorar o acesso a serviços públicos, ajudar no transporte da produção e aproximar o Amazonas do restante do país.
Goiás. O analista sênior de políticas públicas do WWF Brasil, Bruno Taidson, afirma que não faz sentido dizer que uma rodovia que liga Manaus a Porto Velho não possa ser pavimentada. O WWF Brasil reconhece a grande importância do reasfaltamento e da adequada manutenção da BR-319. É uma rodovia fundamental do ponto de vista regional, do desenvolvimento, do acesso das pessoas que moram não só nas duas capitais, Porto Velho e Manaus, mas também em comunidades, a políticas públicas, ao direito de ir e vir, né, de levar os filhos na escola, de escoar uma produção. A BR é muito importante, que é importante manter a trafegabilidade da rodovia durante todo o ano. Então, quanto a isso, não há dúvidas. Bom, mas a nota de posicionamento do WWF Brasil traz um alerta também. Asfaltar a estrada sem controle pode repetir velhos problemas da Amazônia, como desmatamento, grilagem de terras, garimpo ilegal e invasão de áreas indígenas. A entidade cobra um licenciamento ambiental rigoroso e consultas reais a povos indígenas, ribeirinhos e comunidades tradicionais, como ressalta o analista sênior de políticas públicas do WWF Brasil, Bruno Taidson. Só que é fundamental assegurar a governança na região, a presença do Estado, né, para que padrões observados historicamente em rodovias na região amazônica não se repitam. É essencial que exista um monitoramento rigoroso para se evitar exatamente isso que a gente mencionou, desmatamento ilegal, grilagem de terras, tudo isso. A organização também defende fiscalização permanente com presença da Polícia Rodoviária Federal, IBAMA, ICMBio e FUNAI ao longo da BR-319. No fim das contas, o recado é claro. O futuro da BR-319 não depende apenas do asfalto, mas da capacidade do governo de impedir que a floresta pague a conta do desenvolvimento, né? Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Vamos agora de indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 1,08%, cotado aos R$ 5,11. O euro fechou em queda de 0,99% aos R$ 5,91. O Bitcoin fechou em alta de 1,59% aos R$ 325.268. E o Bovespa fechou em alta de 0,96% aos 170.244 pontos. 18 horas. Cobranças indevidas, mau atendimento e falhas nos serviços. Esses só são alguns dos principais motivos de reclamação dos amazonenses quando chegam ali no Procon, Kennedson Paes. E eu diria, listaria ali muitos outros, viu? É difícil quando a gente fala de serviço aqui em Manaus. Seja num restaurante, numa loja, numa vendinha de esquina, é difícil. Quando a gente encontra um bom serviço, eu te garanto que o cliente sempre volta. É verdade, Nathalie. Olha só, gente. Segundo o Procon Amazonas, bancos e operadores de telefonia e concessionárias de água e energia lideram o ranking de queixas no estado. E o objetivo da divulgação é exatamente cobrar melhorias no atendimento e mais respeito ao consumidor. O repórter André Meireles tem mais detalhes. Muito boa noite. Olha só, a empresa que mais recebeu reclamações no Amazonas é a Águas de Manaus. O Procon do Amazonas divulgou o ranking das 10 empresas com mais queixas administrativas no estado e a concessionária de saneamento lidera a lista com 510 reclamações. Em segundo lugar está o Bradesco com 301 queixas. A Viva aparece em terceiro com 272. A Amazonas Energia registrou 261 e a Bemol tem 176. Já a Claro 160, a TIM 152, o Itaú, que é a agência bancária, 136 e a Nil de internet fecha o ranking com 131 reclamações.
O diretor-presidente do PROCON do Amazonas, Jalil Frache, explicou quais são as principais reclamações contra essas empresas. A cobrança indevida de valores que o consumidor jura ser indevido. Também temos algumas outras coisas que são muito problemáticas, que são a falha na prestação do serviço, sobretudo das concessionárias. E claro, nós temos também as operadoras de telefonia e as questões bancárias envolvidas nesse ranking. Então as empresas elas estão competindo de fato no mercado de consumo, mas o importante é o sinal que o PROCON tem dado e a oportunidade que ele tem mostrado para que elas melhorem essa prestação de serviço para o consumidor. E ouve, quem precisa registrar uma reclamação pode procurar o PROCON Amazonas pessoalmente na Avenida André Araújo, 1500, no bairro Aleixo, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 2 da tarde. Também é possível reclamar pelo aplicativo SASE Pro. Só usar o código de acesso, que é o AMPROC, AMPROC. Tem também denúncias pelos telefones, que são DDD 92 3215 4010 ou final 4011, 3215 4010 e 4011, ou pelo 0800 092 1512, 0800 092 1512. O atendimento também pode ser feito pelo WhatsApp com DDD 92 99271 5519, 99271 5519, ou pelo e-mail, que é ouvidoria@procon.am.gov.br. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Agora uma notícia boa para os servidores municipais aqui de Manaus. Isso porque na manhã desta quinta-feira a prefeitura confirmou um reajuste salarial e também algumas mudanças no auxílio alimentação para mais de 35 mil trabalhadores. Quem acompanhou tudo foi o repórter Kennedson Paes, que participou dessa entrevista coletiva. Conta tudo para os nossos ouvintes. Olá, muito boa noite novamente para você, Nathalie Moraes, a todos os nossos ouvintes aqui do programa 18 horas. Esse reajuste salarial dos servidores municipais de Manaus foi sancionado nesta quinta-feira pelo prefeito Renato Júnior. A correção, inclusive, já deve aparecer na folha de pagamento no fim deste mês, segundo a Prefeitura Municipal de Manaus. E o percentual será de 4,14% sobre o vencimento base de 35.981 servidores. A medida alcança servidores estatutários das áreas de diversas áreas, além de ocupantes de funções gratificadas, cargos comissionados e profissionais contratados pelo regime de direito administrativo. Além do reajuste nos salários, a Prefeitura também oficializou mudanças no auxílio alimentação. O benefício passa de R$ 528 para R$ 616 por mês, com aumento de mais de 15%. Outra alteração está na faixa de renda para acesso ao benefício. Até então, tinham direito ao auxílio os servidores com remuneração de até 6 salários mínimos. Com a nova regra, o limite passa para 10 salários mínimos, ampliando o número de trabalhadores contemplados. A gente vai ouvir agora as palavras do prefeito de Manaus, Renato Júnior, sobre essas mudanças. A gente está dizendo ao servidor que tem feito um bom trabalho, que tem estado na rua de madrugada, de manhã, de tarde, seja limpando, trabalhando, entrando nos bueiros, com as suas dificuldades, que eles são prioridade na nossa gestão. É uma valorização. E é por isso, todo esforço que a gente possa fazer, eu como prefeito possa fazer, todo o meu time, juntamente com os vereadores, que lutam todos os dias na Câmara Municipal de Manaus para garantir sustentação para o nosso governo continuar dando resultados na rua. A todos os servidores, a todos os 35.600 servidores. Fim desse mês aqui já cai na conta, ou seja, em junho mesmo, o servidor já vai ver o dinheiro na conta dele. O aumento, a diferença já vai acontecer no final do mês. 18 horas. O prefeito Renato Júnior destacou que esse reajuste e a ampliação do auxílio foram possíveis devido ali o equilíbrio financeiro das contas municipais. Manaus agora, 18 horas e 56 minutos. 18 horas. E para quem gosta de uma boa sessão de cinema, gente, a semana chega com novidades para todos os gostos. São 5 estreias que prometem movimentar ali, Nathalie, aquelas maratonas, né, nas telonas, com opções que vão desde ficção científica, comédia romântica, passando por musical, trailers e até fantasia, Nath. Tem um retorno muito aguardado ali de histórias com extraterrestres, né? Produções assinadas por diretores renomados e elencos cheios de estrelas.
Um cardápio completo para quem quer aproveitar aí o fim de semana no cinema. Todos os detalhes a partir de agora com ela, Vanessa Lima. A semana promete para quem gosta de cinema. As estreias dessa quinta-feira reúnem ação, romance, suspense, música e fantasia, com produções que chegam às telonas cercadas de expectativa. Um dos grandes destaques é o Dia D, marcando o retorno de Steven Spielberg ao gênero dos extraterrestres. O filme mostra um mundo tomado pelo caos após um evento misterioso ser transmitido ao vivo para todo o planeta. Fenômenos estranhos se multiplicam, segredos militares vêm à tona e a possibilidade de vida alienígena se torna cada vez mais real. Já para quem prefere uma história mais leve, a comédia romântica Amor na Toscana acompanha Ana, uma jovem que após perder um emprego e a moradia, acaba se passando pela noiva de um italiano em meio às belas paisagens da região italiana. E o suspense da semana é o Afinador, que conta a história de Nick, um talentoso músico que descobre uma habilidade inusitada: abrir cofres com precisão absoluta. O dom chama a atenção de criminosos e o leva para um universo perigoso e cheio de reviravoltas. Já a comédia musical Canção Roubada traz a história de Rick, um cantor de casamentos que sonha com o sucesso. Quando uma de suas composições é apropriada por outra pessoa e se transforma em um grande hit, ele parte em busca do reconhecimento que merece. E fechando a lista, a fantasia O Feitiço de Mia apresenta uma jovem bruxa que ganha a vida usando um poder incomum: fazer as pessoas se apaixonarem com um beijo. Mas tudo muda quando a magia se volta contra ela e a obriga a enfrentar sentimentos que nunca imaginou. Então, com histórias para todos os gostos, as estreias da semana prometem atrair públicos de diferentes idades e movimentar as salas de cinema em todo o país. Volto com vocês. 18 horas. Esporte. Vamos falar agora de esporte aqui no 18 horas, porque a gente começou falando de Copa do Mundo, né, Nathalie Moraes? E agora a gente quer saber, será que a seleção brasileira está preparada para enfrentar o Marrocos no sábado? Olha só, gente, a seleção brasileira, faltando ali 2 dias para a estreia na Copa do Mundo, durante os treinos de hoje, o treinador Carlos Ancelotti repetiu a base da equipe titular no penúltimo treino, e isso daí indicou que ele não deve ter muitas surpresas ali naquela escalação, Nathalie, nesse jogo contra o Marrocos. Ou seja, vai permanecer aquela mesma base do jogo anterior. Será mesmo que os laterais já estão definidos? Afinal de contas, eles são a grande interrogação dessa partida. Mas a atividade dessa quinta-feira teve um foco ali especial nas famosas bolas paradas, que é um fundamento que pode sim fazer a diferença em competições quando a gente pensa em tiro curto, né? A comissão técnica, inclusive, também testou algumas variações, mas a base da equipe da seleção brasileira segue definida ali para a estreia. E olha só, Nathalie, o goleiro Alisson da seleção brasileira, ele afirmou que a equipe campeã, ela precisa ter como prioridade não sofrer gols, e disse que o Brasil está corrigindo as falhas apresentadas nos amistosos de preparação para o Mundial. Zagueiros, por favor, atenção, viu? Pois Alisson tá também dando pressão, né? Destacou o impacto da chegada de Carlo Ancelotti ao comando da seleção. Segundo o goleiro, o treinador italiano trouxe sim mais tranquilidade ao grupo, claro, né, com tanta experiência, e ajudou a criar um ambiente totalmente voltado para o trabalho. E fechando aqui o nosso giro esportivo, a gente tem destaque no MMA. Alex Poatan, o Poatan, ele que traz muita luta especial. Nathalie Moraes, ele traz sempre aquelas lutas emocionantes, e nesse domingo ele vai disputar o cinturão interino dos pesos pesados no UFC, lá direto da Casa Branca. Se ele vencer o francês Cyril Gane, o brasileiro, ele se tornará o primeiro lutador da história a conquistar 3 títulos em diversas categorias da organização do UFC, Nathalie Moraes. Vamos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. 2 números divulgados hoje pelo IBGE devem preocupar o setor de serviços no Amazonas. O volume de serviços no estado caiu 2% em abril, na comparação com o mês anterior. Em relação a abril do ano passado, a queda foi ainda maior, 9,5%. No acumulado de 2026, o setor já registra recuo de 4,4%. Nos últimos 12 meses, a queda é de 3,6%. O resultado vai na contramão
contramão do restante do país. Enquanto o Amazonas recuou, o Brasil cresceu 1,2% no período. As receitas dos serviços também caíram. A redução foi de 1,4% em abril em relação a março e de 3,5% na comparação com o mês de 2025. No acumulado do ano, a perda foi de 0,4%. Outro dado que chama a atenção vem do turismo. O Amazonas liderou as perdas do setor entre todos os estados brasileiros em abril e a atividade turística caiu 3,4% em relação a março, mais uma vez na contramão da média nacional que registrou crescimento de 4,1%. São números preocupantes para dois setores que geram emprego, renda e movimentam a economia do Amazonas. Por isso, esses indicadores precisam ser acompanhados de perto com atenção pelas autoridades e também pelo setor produtivo. 18 horas. É isso, Kennedy Paz, a gente fica por aqui, mas nessa sexta-feira a gente tá de volta trazendo as principais notícias aqui da nossa capital e toda a região. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, Nathalie Moraes. Até amanhã a todos que acompanharam aqui a nossa programação. Boa noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.